Ceder a palavra ao ministro Eliseu Padilha. Com a palavra, o ministro Eliseu. Excelentíssimos senhores senadores da República, que nos honram com a presença neste horário tão matutino. Se me permitirem, quero saudar toda a comissão, na pessoa de seu presidente, Sua Excelência, o senador Garibaldi Alves Filho, que muito bem representa o meu partido, o PMDB, no Rio Grande do Norte e no Brasil, e o vice-presidente, senador Ricardo Ferraço, também do PMDB do Espírito Santo, e de igual forma, brilhante quadro do nosso partido no cenário estadual e nacional. Quero cumprimentar também a toda a assessoria do Ministério, que aqui me honra com a presença, para ser o pronto-socorro, caso seja necessário. Cumprimentar também o nosso presidente da ANAC, que aqui está presente, também no sentido de contribuir, cumprimentar os assessores dos excelentíssimos senhores senadores, cumprimentar os representantes da mídia e vamos, se me permitir o presidente, vamos tentar ser objetivo na exposição para que ganhemos tempo para o diálogo. Penso que aqui nós teremos maior sucesso se nós conseguirmos dialogar mais, respondermos de forma tão concisa quanto for possível, mas as muitas inquietações que certamente serão trazidas. Para iniciar, eu quero lembrar uma frase para saudar aos senadores e dizer o respeito e o carinho que tenho por Vossas Excelências. Quero lembrar uma frase do eminente senador Darcy Ribeiro. Eu fui deputado durante 4 legislaturas. Ministro de Estado, corri o risco de não disputar a eleição e ficar no ministério, sabendo que ministro era demissível ad nutum, mas fiquei até o final do período, mas não tive o privilégio de passar aqui no tapete azul, não concorri à eleição majoritária do Senado, e uma daquelas falhas na minha biografia política é a de não ter sido senador da República, cargo que com maestria Vossas Excelências estão tão bem desempenhando. Mas o que dizia o Darcy Ribeiro? O que dizia o Darcy Ribeiro? Perguntado certa vez se era muito bom ser senador da República, o Darcy veio com a frase clássica que Vossas Excelências, por certo, sabem, mas os assessores aqui talvez não lembrem, e a mídia, porque são tão jovens, não tenham registrado. Disse o Darcy Ribeiro o seguinte: ser senador é muito melhor do que estar no paraíso, porque a gente chega ao céu sem precisar morrer. O Darcy Ribeiro era um sábio, e eu vejo que seguramente os seus ditames ainda são muito bem aplicados. Bem, o que nós estamos nos propondo a trazer à prima facie, quer dizer, em primeiro lugar, é aquele que é o programa que, segundo a Presidenta da República, é a menina dos olhos desta pasta para esta gestão. Saúdo a presença do meu conterrâneo, Sua Excelência, o senador Lazier Martins. Mas dizia que vamos falar sobre o programa que é a menina dos olhos da Presidenta para essa gestão, que é o Programa de Aeroportos Regionais. Nós vamos ver adiante. É um programa que pretende levar o Brasil para o interior. Nós temos o desenvolvimento brasileiro marcadamente nos primeiros 200 quilômetros em relação à faixa litorânea. E o tempo fez com que, o tempo e alguns gaúchos que foram para o centro-oeste, como o senador Blairo Maggi, o tempo e o denodo, a pertinácia de tantos outros, mas o exemplo do senador Blairo Maggi, interiorizaram o Brasil. Fizeram com que o Brasil chegasse nos seus limites, quase na costa dos Andes, com atividades altamente produtivas. Hoje,
as commodities produzidas no Brasil, e sintetizo nessa expressão várias atividades, fizeram com que o Brasil fosse economicamente viável, e há quem veja a parte mais viável do Brasil exatamente neste Interlan, que hoje não está servido ainda pela aviação civil de forma conveniente. E aí o desafio da presidente. Ela pretende interiorizar o Brasil, integrar os brasileiros, levar o desenvolvimento ao interior do Brasil e, mais do que tudo, especialmente na Amazônia Legal, fazer com que este serviço possa ser fator determinante de suprimento de algumas carências que as circunstâncias geográficas, fáticas e demográficas fazem com que aconteça. Exemplo, lá na Amazônia Legal, especialmente no estado do Amazonas, do Pará, do Amapá, parte de Roraima, nós temos duas alternativas no caso de uma emergência médica, por exemplo. Exigindo um tratamento imediato, uma cirurgia ou um tratamento do sistema cardíaco com rapidez, nós temos ou 30 minutos de avião ou 8 dias de barco. Por óbvio que os 30 minutos devem ser providenciados para que a gente possa ter, então, na Amazônia Legal, os brasileiros sentindo-se cidadãos perfeitamente integrados também ao território nacional. Com esta preliminar, vamos a alguns dados e depois entramos propriamente dito na questão dos aeroportos regionais. Nós tivemos, neste período de 2004 a 2014, uma efetiva democratização do transporte aéreo. Nós tivemos uma redução na tarifa doméstica de 48%. 48% foi a redução na tarifa das passagens aeroportuárias neste período. Isto fez com que nós dessemos um salto na participação da população brasileira no transporte aéreo. Nós atingimos 117 milhões de passageiros no ano passado. Isto houve um aumento de 170% de aumento entre 2004 e 2014. Isso é mais do que 10% a média anual durante 10 anos. Nem a China, nesses 10 anos, manteve isso. A China teve pontos que chegou em 13, 12, 11 e caiu depois para... Então, o desenvolvimento do PIB da China é que fala. Nós temos, então, uma demanda por transporte aéreo crescente. Por quê? Porque o Brasil está se interiorizando. O transporte aéreo brasileiro ainda está em expansão e todas as projeções apontam para esta direção. E nós devemos triplicar a nossa capacidade em 20 anos. Significa dizer que nós devemos ter em torno de 350 milhões de passageiros daqui 20 anos. E 20 anos parece tão distante quando nós não olhamos para trás onde nós estávamos há 20 anos e o que estávamos fazendo. Para mim, pessoalmente, parece que foi ontem, 20 anos, eu era ministro dos Transportes, trabalhando numa situação... Não, deputado federal, quase ministro dos Transportes. Aí nós temos a evolução da satisfação dos passageiros nos últimos 2 anos, que isso é fundamental, porque não adianta nós só colocarmos muita gente no sistema. Vamos ver como é que a população está vendo a evolução deste meio de transporte, como é que ela está sentindo a nossa capacidade de termos aeroportos que sejam competitivos economicamente, mas que sejam mobilizadores, criadores da satisfação da cidadania, do cidadão. E aí nós temos então um gráfico que começa, ali está um pouquinho apagado, começa em 2013, quando começamos em 3,86, que é o 3,86. De uma escala de 1 a 5, é 3,86. Se nós estivéssemos falando de 10, seria 7,72. Se estivéssemos falando de uma escala de 1 a 100, seria 72. O importante é que fomos, em 2013, tivemos as concessões, tivemos as obras, observem aquele amarelo, é o período das grandes obras nos aeroportos concedidos, e depois,
Entregues as grandes obras, as primeiras grandes obras, nós começamos uma reta ascendente que sai de 3,5, vai 3,9, 3,94 e agora, nesse trimestre, chegamos nos 15 principais aeroportos do Brasil em 4,7, significa dizer que é um nível de satisfação de 80, vou repetir, 80,14% no que diz respeito à aferição do usuário. Quem toma o transporte aéreo nos aeroportos, nesses 15 aeroportos brasileiros, que concentram mais de 80% das passagens aéreas do Brasil, diz para nós todos que ele está satisfeito em 80% com o que lhe é apresentado. De 80 para 100, falta 20. Apenas para rememorar, vamos lembrar alguns serviços públicos, outros serviços públicos e a aferição da população. Aqui, 80,14% de aprovação. Não vou citar nenhum, pensemos alguns serviços públicos e nós vamos ver que tipo de aferição nós temos da população. E aí foram entrevistados 150 mil brasileiros. Isso não é uma amostragem de 3 mil, 4 mil que nós estamos aferindo. Todos os dias, nos aeroportos brasileiros, nós temos uma equipe que está entrevistando quem embarca ou desembarca para saber como ele foi atendido no check-in, como ele foi atendido na entrega da bagagem, quanto tempo demorou a entrega da bagagem, aumentou, diminuiu, enfim, a satisfação dele é crescente e chega a patamares que nos deixam profundamente honrados, distinguidos como governo, quando se alcança uma aferição acima de 80%. Repito, não conheço nenhum outro indicador de serviço público com esse número. Possivelmente haja, mas eu não conheço. Adiante. O índice de atraso nos aeroportos brasileiros, nesse período, dezembro de 2007 até agora, dezembro de 2014, nós tínhamos um índice de 29,84%. Olha lá, histórico do índice de atraso para 30 minutos. Até 30 minutos. Nós tínhamos praticamente 30% dos voos, 29,84%. E vamos lembrar que nós tivemos um aumento de 88% na movimentação de passageiros nesse período, 2007 a 2014. E caiu de 29,84% para 11,3%. Vou repetir, praticamente a 1/3 do que era há 7 anos atrás, e tivemos 88% mais de passageiros. Então nós tivemos um aumento quase que dobrando o número de passageiros e tivemos uma redução no atraso de voos em praticamente 2/3, sobrou praticamente 1/3. Isso mostra que o serviço aeroportuário, a coordenação de toda a atividade, seja da navegação aérea, seja do sistema nosso dos serviços para dentro do pátio e para fora do pátio, os serviços nossos melhoraram muito e estão melhorando, continuam melhorando, e a tendência e a nossa pretensão é de que continuem melhorando e muito. Adiante. Aí apenas 2 exemplos de aeroportos que nos deixam, pelo menos a mim, me deixa profundamente honrado com o que está acontecendo no sistema aeroportuário brasileiro. Um aeroporto, o nosso aqui de Brasília, que todos nós conhecemos e sabemos, senador Raup, grande honra ele ver aqui no plenário, presidente do meu partido, companheiro do partido de tantos anos, tanto tempo. Mas 2 aeroportos que são simbólicos. O aeroporto de Brasília. O empresário gaúcho veio me visitar 2 semanas atrás, e abre os braços e diz: Padilha, hoje senti orgulho em ser brasileiro. Digo: só hoje? Por quê? O que houve? Diz: não, desci no aeroporto de Brasília. E confesso que eu não sabia se eu estava descendo no Brasil ou estava descendo na Inglaterra, na França ou na Alemanha. Diz: não, o aeroporto nosso não deve nada a nenhum aeroporto do mundo. E realmente
Nós que estamos tanto tempo aqui em Brasília sabemos de toda a transformação que aconteceu no aeroporto de Brasília e a positividade dos serviços que lá estão sendo prestados. E para mostrar que não é só aqui na nossa Brasília que nós temos esse cuidado, o aeroporto de Manaus é a outra da direita, um dos aeroportos mais bonitos plasticamente do Brasil. O aeroporto de Manaus é um dos aeroportos estratégicos para o Brasil, hoje um dos grandes aeroportos de cargas, mas que ele em relação ao Brasil e à efetiva ocupação da região amazônica, ele é fundamental como base de apoio para tudo aquilo que se pensar na Amazônia Legal. Adiante. Vamos agora, então, ao nosso programa de investimentos na aviação regional. Ele está incluído no PIL, no Programa de Investimento em Logística, e hoje nós temos cerca de 80 aeroportos regionais com voos regulares. Quando nós tivermos a implantação do programa, e a previsão é que ele esteja implantado totalmente no curso desses 4 anos, nós estaremos então prontos a receber voos regulares em 270 aeroportos do Brasil, no interior do Brasil. Isso exclui os aeroportos das capitais, são aeroportos regionais. Mais de 40 milhões de brasileiros, ou seja, 21% da população, não tem acesso a um aeroporto próximo da sua residência. 43% da população do interior gostaria de viajar de avião e não tem como fazer. Quem diz isso é o Data Popular, um instituto que todos nós conhecemos de alta credibilidade. Devido à escassez de rota, os voos regionais são muito caros. São 31% mais caros que os voos entre as capitais. A fonte é da própria nossa agência aqui, mas é que o querosene do avião, normalmente, na medida que se vai afastando do litoral ou das refinarias, ele vai ficando mais caro, mais caro, mais caro. Isto é um exemplo apenas. Os aeroportos regionais funcionam como indutores do crescimento econômico de uma região. E aqui vem o que eu dizia com relação ao agronegócio, à exploração das nossas commodities de um modo geral. 50% das viagens realizadas com origem ou destino em aeroportos regionais são feitas por executivos a negócios. Vou repetir. 50% das viagens dos aeroportos regionais são feitas a negócios. É alguém que vai para trabalhar. E eu, quando tenho que, internamente no governo, justificar a razão pela qual nós temos que manter investimentos nesta área, eu sempre chamo a atenção que esses 117 milhões de passagens que foram vendidas no ano passado não são 7 milhões de pessoas, porque nós mesmos viajamos várias vezes. Mas seguramente é um contingente de alguns milhões, mais de 80 milhões de brasileiros, que passam nos aeroportos. E estes são formadores de opinião. Mesmo o capataz de uma fazenda, ou o operador de uma máquina que trabalha numa jazida mineral, ele é um líder do setor que ele atua. Senador Paulo Bauer, grande alegria ele ver aqui. Ele é um líder, logo é um formador de opinião. E este serviço aeroportuário é um serviço que não pode sofrer quedas. Por quê? Porque ele tem reflexo imediato nos formadores, em todos os formadores de opinião do país. Porque eles passam pelos aeroportos. Pesquisas com origem e destino revelam que nós temos mais de 3.500 municípios brasileiros no transporte aéreo regular como origem ou destino real dos passageiros. O que é isso? Na nossa pesquisa a gente pergunta onde você mora. E ele dá o município e o estado. E a gente vai colocando. Então nós temos viajando hoje no nosso sistema brasileiros de 3.500 municípios. Ainda está faltando 2.000 municípios aí, que querem se inserir nesse processo também. E esse é o desafio da aviação regional. Adiante. Aí o potencial que nós temos ainda, se considerarmos apenas os Estados Unidos da América do Norte, nosso parceiro de tantos negócios e o grande país também americano, com tempo de civilização semelhante ao nosso, e que nós temos população nossa, 200 milhões, eles 315 milhões. Área deles,
área nossa, 8 milhões e meio, deles, 9 milhões e 300. Só que a deles, mais ou menos 50% dela, durante o ano, ela é inaproveitável pelas circunstâncias climáticas que eles vivem. A nossa, nós temos sol a pino nos nossos 8 milhões e 500 mil quilômetros. Aeronaves em serviço no Brasil, 460. Aeronaves, falo eu de aviação regular, lá 5.190. Nós não temos 10% do que eles têm. Cidades servidas, nós temos 105, eles têm 390. E mercados servidos, que são atividades que têm aviação específica direcionada, nós temos 450 e eles têm 3.000. Aquela marca em azul no território americano e a marca em azul no nosso território mostra o quanto, em tese, nós poderemos avançar nos próximos anos. Adiante. Aí nós temos uma curva do crescimento da aviação civil ocorrida no Brasil e projetada para os próximos 20 anos, tanto na aviação geral, quanto, não entendo a aviação geral aqui como aviação geral no linguajar clássico dos nossos profissionais da aviação, mas sim somando a aviação regional e a aviação das capitais. Nós saímos de 72 milhões de passageiros em 2003, chegamos em 218 milhões em 2014, e a nossa projeção é chegar em 614 milhões em 2035. Então vocês observem, Vossas Excelências, senhores senadores, observem que nós vamos ter um crescimento praticamente triplicando o número de passageiros que nós tivemos nos nossos aeroportos neste ano. E na aviação regional, que é aquele vermelho aí é que vem o que realmente nos interessa, observem, nos interessa nesse momento, né? Nós tivemos um crescimento de 11% ao ano entre 2003 e 2014 e temos um crescimento projetado para os próximos 20 anos de 9%. Pergunto mais uma vez, qual outro setor que nós temos com base científica, fundamentada, um crescimento projetado de 9% ao ano nos próximos 20 anos. Portanto, é um setor que tem absolutamente ampla capacidade de expansão. Na aviação como um todo, nós temos na linha azul, nós deveremos crescer 5,2% nos próximos 20 anos, o que nos faz sempre que falamos no nosso processo de concessões aeroportuárias, que nós teremos seguramente players internacionais interessados em participar, porque nós temos um grande mercado em expansão. Este é um setor que, independentemente das circunstâncias, claro, poderemos ter alguma modificação na curva, mas a curva é ascendente e na soma será com essa velocidade, certamente. Até porque as crises conosco têm sido crises breves, passageiras e que são superadas rapidamente. Adiante. Aí a nossa situação de hoje. No mapa da esquerda, os aeroportos que nós temos hoje cadastrados na ANAC. E na direita, como será depois da implantação do programa de aviação regional, estes em laranja, ouro, são os novos do programa de aviação regional que está sendo implantado já há vários anos, há 3 anos, em estudo e implantação, e estamos chegando nas primeiras licitações agora. Vamos adiante. O que nós queremos? Eu já brevemente falei sobre isso. Queremos integrar o território nacional, desenvolver polos regionais. Por que se escolhe um determinado município? Porque foram estes 270. Ele, pelo IBGE, por estudos dos estados, ele foi apontado como sendo um polo de desenvolvimento regional. Por vezes no estado, diz, mas esse município é menor do que o outro que está do lado. Ocorre que este aqui, em tese, tem o maior potencial para desenvolvimento regional, segundo o IBGE e as autoridades estaduais. Foram os 2 principais pontos de referência. Fortalecimento dos centros de turismo, essa é uma outra preocupação da presidenta. Diz ela que nós temos que dar também na aviação a conotação que o turismo precisa ter no Brasil. Nós somos ainda um continente turístico inexplorado. Se nós vermos os níveis de visitação da Torre Eiffel
em Paris e vermos o volume de turistas que acorrem ao Brasil durante todo o ano, nós vamos ver que nós temos realmente, somos um continente inexplorado. Quando se fala em turismo natureza, a Amazônia Legal a Amazônia como um todo, é mencionada como mais de 85% daqueles que são entrevistados como seu destino predileto. E por que não vai? Porque não tem aeroportos, porque não tem infraestrutura para poder chegar. Aí garantia também o acesso àquilo que falei nas comunidades da Amazônia Legal. Saúde e inclusão social. 20 minutos de avião ou 10 dias de barco. Nós temos que tentar viabilizar os 20 minutos com o avião. Aí está o desenho maior do programa. Da primeira fase do programa, são 270 aeroportos, com uma previsão de investimento de 7 bilhões e 300 milhões. Na região norte, estão previstos 67 aeroportos, com 1,7 bilhões. No Nordeste, 64 aeroportos, 2,1 bilhões. No Centro-Oeste, 31 aeroportos, 900 milhões. No Sudeste, 65 aeroportos, 1,6 bilhão. E no Sul, 43 com 1 bilhão. Nós vamos depois abrir região e estado para a gente ver melhor. Adiante. Aí, o programa no norte, né? Se nós pegarmos os 67 da região norte, 4 são no Acre, no Amazonas 25, no Amapá 2, no Pará 24, em Rondônia 6, Roraima 3, Tocantins 3. E com isso nós temos os 67. Adiante. Aí nós temos estado por estado, quais são, depois nós damos uma olhada, vamos adiante. Programa de aviação regional agora no Nordeste. 64 aeroportos. Alagoas 2, Bahia 20, Ceará 9, Maranhão 11, Paraíba 3, Pernambuco 9, Piauí 7, Rio Grande do Norte 2, Sergipe 1, 64 aeroportos no Nordeste. Adiante. Aí estão eles, depois nós poderemos ver. Agora, Centro-Oeste. Goiás 10, Mato Grosso do Sul 5, Mato Grosso 13, deu 31 aeroportos. Essa é de 2012, a definição não é minha, mas vamos adiante. Depois nós entramos no detalhe, por quê? No Sudeste, Espírito Santo, 4, Minas Gerais, 33, Rio de Janeiro, 9, São Paulo, 19, dá os 65. Adiante. Aí está a especificação. Agora, por último, Sul. Sul, 43, Paraná, 15, Rio Grande do Sul, 15, Santa Catarina, 13. Muito bem. Aí, agora, este quadro é importante. Nós temos, então, 270. Os estudos começaram ao final do ano de 2012. Apenas para rememorar, a Presidência da República entendeu que deveria ser uma atribuição do Banco do Brasil promover estudos, promover o licenciamento, promover a licitação de todas as obras dos aeroportos regionais. O mesmo valendo para os silos e armazéns do Ministério da Agricultura e das casas da mulher, que são feitas nos vários estados também. Pois bem, o Banco do Brasil iniciou esses estudos no início de 2013. Nós temos já, dos 270, 263 aeroportos já têm os estudos concluídos, o estudo de viabilidade técnica. Os estudos preliminares, 192 já foram entregues. E anteprojetos autorizados. O que é anteprojeto autorizado? Nós estamos com licenciamento ambiental, por isso se fala anteprojeto, para 55 destes aeroportos. Por que anteprojeto? Porque no licenciamento pode vir ainda uma sugestão de alteração do aeroporto. E aí a gente terá que fazer o aeroporto, no projeto, de novo, naquilo que for recomendado pelas autoridades ambientais. Adiante.
Como é que funciona este programa? E aí vem uma informação que, por certo, Vossas Excelências já as detêm, mas vamos voltar a ela. Este programa ele é financiado pelo FNAC, Fundo Nacional da Aviação Civil. Não é fonte 100 do orçamento. Significa dizer que não está incluído este programa nos recursos ordinários do Orçamento da União. É um recurso próprio do fundo, definido por lei, com aplicação exclusiva de investimentos da aviação civil. Não pode ser aplicado em nenhum outro programa. Apenas investimento, e não custeio, da aviação civil. Pois bem, nós tínhamos na virada do ano cerca de 1 bilhão e 852 milhões de saldo neste fundo, naturalmente no Caixa Geral da União, no Tesouro Nacional. Nós vamos arrecadar neste ano em torno de 4 bilhões e 400 milhões para este fundo. De onde sai esse dinheiro? Em cada passagem aérea tem lá um pedacinho ATAERO, que é um adicional de tarifa aérea, em que vai para este fundo. E também o valor das outorgas nas concessões dos aeroportos. Apenas en passant, o aeroporto do Galeão foi concedido por cerca de 19 bilhões e este dinheiro integra este FNAC, o Fundo Nacional da Aviação Civil. No Brasil, como em todos os países do mundo em que nós fomos estudar aviação regional, os grandes aeroportos financiam, subsidiam os pequenos aeroportos, aviação regional. A aviação regional ela é indutora do sistema. Ela tendo regularidade, se lá em Sinop, Blairo, tiver garantido voo todos os dias, em pouco tempo terá passageiro todos os dias lá. O que nós vamos fazer para isso? Essa é a proposta do governo da presidente Dilma. Nós vamos subvencionar 50% dos assentos da aeronave com origem ou destino nesses aeroportos. Significa dizer que, em princípio, a companhia não pode dizer que não vai operar porque não tem passageiro. Nós subvencionando 50%, nós teremos a garantia, por contrato, de que a companhia vai operar. Na Amazônia Legal não tem esse limite de 50%. Esse 50% fica limitado a 60 assentos se a aeronave passar de 120 lugares. Mas na Amazônia Legal não tem limite. Lá subvenciona até os 100%, se for o caso. Por quê? Porque na Amazônia Legal tem todo um outro caráter sócio-integrativo da cidadania brasileira. Quer dizer, a grande extensão territorial exige que com ela nós tenhamos um outro tipo de tratamento. Nós vamos com isso reduzir a diferença entre as passagens aérea e rodoviária. Não vou dar aqui o nome da companhia aérea, mas teve comigo o presidente de uma companhia aérea há poucos dias, dizendo o seguinte: tendo passagem aérea e por via rodoviária ônibus entre duas cidades, se comprar na minha companhia com até 21 dias de antecedência, é mais barato que o ônibus. Se não for, eu devolvo o dinheiro. Isso apenas para mostrar o nível de competitividade que a nossa aviação civil está conseguindo atingir. Nós vamos com isso, então, reduzir a diferença da passagem e estimular novas rotas regionais. Sim, senhora. Já passou? Aí é importante também ter presente que nós contamos com a parceria com estados e municípios para esse programa ficar de pé. Porque lá no interior, nós precisamos ter... Como é que este programa funciona, né? Nós teremos que ter um equipamento mínimo, internacionalmente admitido como mínimo para um aeroporto para receber voos regulares. Nós temos que ter uma casa de combate a incêndio correspondente à população que será atendida. Nós temos que ter um terminal de passageiros correspondente. Nós temos que ter a pista que vai caracterizar o tipo de aeronave que pode lá operar.
nós temos que ter o pátio de estacionamento e nós temos que ter a casa de navegação aérea. São os 5 equipamentos que internacionalmente são exigidos. Nós teremos que ter em todos eles. Mas não adianta ter a casa do combate a incêndio se não tiver o homem de combate ao fogo, não tiver o bombeiro. Propus, senador Lazier Martins, que lá no Rio Grande, por uma experiência, nós fizéssemos um convênio com o governo do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, para que eles dessem, porque em todas essas cidades em que tem o aeroporto regional, tem uma corporação grande da Brigada Militar, no nosso que é a Polícia Militar, e por vezes dos bombeiros, que fizessem um convênio e os bombeiros pudessem, que são profissionais do setor, pudessem então dar essa garantia. Por quê? Porque é difícil a gente treinar, não é impossível, nós treinamos muitos, mas é difícil treinar para tanta gente e em municípios que são relativamente pequenos e em que o custeio ele não é tão fácil para os municípios. Eu presidi a entidade municipalista, fui prefeito, presidi a entidade regional, a entidade estadual, a entidade nacional. E agora, por uma das funções que estou desempenhando, tenho que tratar também da relação com os municípios. Os municípios sofrem, neste momento, uma crise profunda, especialmente os pequenos municípios. Uma crise profunda, especialmente os pequenos municípios, em que nós tivemos um processo, eu fui prefeito há 20 e poucos anos atrás, nós tivemos um processo de transferência de atribuições, saúde, educação, inclusão social, para não dizer que a segurança tem que ajudar, que o judiciário tem que ser ajudado, que senão não fosse... E o prefeito é a porta mais próxima, logo os municípios têm dificuldade. Como é que nós estamos pensando suprir isso? Nós estamos fazendo uma readequação, nós estamos fazendo uma redefinição, nós estamos fazendo uma revisão estrutural da Infraero. Nós vamos dividir a Infraero no Infraero Serviços, para o que nós estamos buscando uma parceria internacional, um grande operador aeroportuário internacional. Por que isso? Porque nós vamos, em que pese a qualificação da nossa Infraero, 43 anos de bom serviço prestado ao Brasil, mas nós queremos profissionalizar para que esta empresa possa ser um player de mercado interno e externo. Nós queremos converter ela numa operadora aeroportuária para suprir essas deficiências aqui do programa, se for o caso. A garantia do programa, nós temos que ter no limite. Fizemos as obras, contratamos a empresa para voar e operar o aeroporto. A prefeitura diz, eu não tenho jeito, eu não tenho dinheiro, eu quebrei, a companhia aérea vai ter que ir lá. O passageiro, depois de fidelizado, conta com aquilo. Eu vou trabalhar lá porque tem este voo. Então, nós temos que ter a garantia que vai funcionar, a Infraero Serviço será o pronto-socorro. Daí porque eu falei na posição estratégica do aeroporto de Manaus. Este é um aeroporto que será integrado ao patrimônio da Infraero, ele, Congonhas e Santos Dumont. São 3 aeroportos simbólicos para a aviação brasileira, mas simbólicos também para a reestruturação da Infraero. Esses 3 irão para o patrimônio da Infraero propriamente dito, porque hoje os aeroportos ainda não estão integrados ao patrimônio da Infraero. Estes irão por várias razões e para vários fatores. Pois bem, nós teremos então a Infraero Serviço e a Infraero Participações, porque todos nós sabemos que a Infraero detém 49% do aeroporto de Brasília, 49% do aeroporto de Guarulhos, 49% do aeroporto do Galeão, 49% do aeroporto de Confins, 49% do aeroporto de Viracopos. Portanto, tem um potencial, em termos de projeção futura, de ter um grande capital para poder atuar no mercado, como um player de mercado também no plano dos investimentos. Então, a Infraero está desenhada para ter uma nova atuação a partir deste ano. E não é coisa para muita distância. Algumas das nossas propostas já estão em execução, foram aceitas pela presidenta, negociamos com o Ministério do Planejamento, por óbvio antes, com o Ministério da Fazenda e levamos à presidenta e estamos implementando algumas das medidas já. Adiante, pode ir.
O que falta? Onde é que nós estamos, né? Nós temos que concluir os estudos ambientais e os projetos. Aí alguém, Padilha, mas vem cá, conta para mim uma história. Por que esse negócio demora tanto? Isso começou em 2012, foi lançado em 2012. Primeiro, o Banco do Brasil não tinha equipe nenhuma para pensar em aeroporto. Teve que montar uma equipe. Como não tinha para pensar nos silos e armazéns também, não tinha para a Casa das Mulheres, mas foi montada uma equipe grande e competente no Banco do Brasil, que demorou um tempo de aprendizado, número 1. Número 2, no próprio Ministério, lá na Secretaria de Aviação Civil, nós temos que ter a humildade de dizer que nós também tivemos que aprender, porque não foi para a Infraero essa atribuição. A Infraero tem 43 anos de experiência. Não, veio para a SAC. Nós temos internamente todo o controle do processo. E, por óbvio, tivemos que aprender. E esse aprendizado não é de uma hora para outra também. Isso demorou um tempo. E terceiro, nós tivemos sérias questões ambientais que entravaram todo o nosso processo de licenciamento. Vou dar um exemplo. Um município de um estado brasileiro em que o Banco do Brasil protocolou o pedido de licença ambiental. Deram-lhe um termo de referência em que buscavam indenizações de possíveis passivos ambientais daquele aeroporto desde o ano de 1932 até agora. Um programa nacional está no PIL, no Programa de Investimentos, é o governo federal, é o primo rico. Então, nós vamos tirar aqui tudo que nós pudermos agora para resolver os problemas do município. E, vamos lembrar, nós temos competência concorrente legislativa da União, dos estados e do município na questão ambiental. Cada um no seu campo. A União no campo maior, o estado no campo menor e o município no menor. Mas cada um é competente. Pois bem, quando o senador Osmar Dias, então diretor do Banco do Brasil, me confidenciou isso, me ocorreu aquilo que, por vezes, a gente tem vantagem em ser advogado. Muito poucas vezes, mas por vezes a gente tem vantagem. Aí o advogado diz, mas espera aí, quem é que é constitucionalmente o ente federado responsável pela formulação da política ambiental? A União. Quem é o ente federado responsável pela concepção da política da aviação civil? A União. Então, calma aí. Licenciamento para aviação civil, quem define é a União. E aí, nós conseguimos internamente trabalhar, é um tema que está praticamente elucidado, e aí a gente ganha velocidade para em 90 dias. É o prazo que está estipulado. 90 dias nós temos a consumação do processo e a gente poder andar. Então agora, o que falta? Falta concluir os estudos ambientais, fazer o edital de licitação, que é RDC, quer dizer, nós vamos ter rapidez nisso, e executar as obras. Que obras são? Vamos adiante. Aí nós temos um sítio aeroportuário modelo, né? Lá está a pista, lá está o pátio, lá está o SCI ali, é o Serviço de Combate ao Incêndio, né? TPS é o terminal de passageiros, pátio para aeronave, lá um pequeno pátio para estacionamento para reparos, se for o caso, e para a parte de fora, estacionamento de veículo. Esta é a ideia de um sítio aeroportuário. Ele tem que ter a pista, uma área de escape nas duas extremidades, nas duas cabeceiras. Neste caso, é uma pista de 1.490 metros na totalidade, considerando as duas áreas de escape, ou área de segurança. Adiante. Aqui um exemplo de um cenário, é a mesma coisa que eu falei antes, apenas colocando números, né? Neste operaria uma aeronave tipo 2C, o peso com 100% de decolagem, o orçamento quanto custaria? 18 milhões e 400, um novo terminal de passageiros com 680 metros quadrados, nós vamos ver os terminais logo adiante, o pátio tranquilo, a pista sem ampliação, e tempo de obra, 12 meses, isso que é importante. Tempo de obra previsto, 12 meses para o todo. Pista, estação de passageiros. Por que tão rápido? Vamos ver as estações de passageiros, quer ver? Olha só, as estações de passageiros serão moduladas. Nós teremos quatro tipos.
682 metros quadrados, 1.210, 1.935, 2.884, dependendo da demanda. Mas ela é modulada. Observem que a primeira, a A, é o primeiro módulozinho. Olhem pela cor que vocês vão ver que a gente só vai acrescentando módulos. Logo, quem vai construir isso, possivelmente serão 2 ou 3 empresas que farão no curso de todo esse tempo, porque vai empreender com equipamentos de alta tecnologia, com placas moduladas. Nós poderemos fazer isso rapidamente. Daí porque se fala em 12 meses o tempo da construção. Adiante. Ao final, uma projeção de um desses aeroportos regionais, que é um módulo C, módulo C lá no tamanho do... Volta um pouquinho, só para dar o tamanho do... Módulo C, esse tem 1.935 metros quadrados, o terminal de passageiros. Adiante. E a exposição era essa. Naturalmente que eu fui breve na exposição, tão rápido quanto possível, para nós ganharmos tempo agora no que será o nosso questionamento e as nossas possíveis respostas. Desde já agradeço muito a presença de Vossas Excelências, de todos que aqui acorreram, e quero reiterar a minha satisfação, minha alegria em poder comparecer ao Senado Nacional para, mais uma vez, trazer informações do governo ao qual pertenço e ao qual defendo na minha área com todas as forças e com muita convicção.